Fala galera, Rafael Patrício aqui. Hoje eu vou estar gravando aqui um vídeo para vocês que não vai ser um vídeo longo, eu vou deixando claro desde o início, porém é um vídeo de tremenda importância tanto para quem é da área de investimento, né, que curte fazer aplicações financeiras, tanto em renda fixa quanto renda variável, e também para quem vai fazer alguma certificação, né, alguma prova referente a tanto a CEA quanto a CPA 20, CPA 10 também, que se eu não me engano também deve cair questões assim. CPA 10 e 20 não questão de cálculo em si, mas pode cair alguma coisa referente ao tema, que é sobre taxa de juros nominal e taxa de juros real. Bem, primeiro eu vou estar explicando aqui o conceito, né, da taxa de juros nominal. E já está aqui basicamente abordado aqui nesse cantinho aqui, né? Essa parte aqui. Cadê? Aqui, nessa parte aqui, ó. Taxa de juros nominal. A taxa de juros nominal nada mais é do que o retorno que o investidor recebe por seus investimentos durante o período. O que significa isso? Olha, é basicamente isso. Imagina que você pega o seu dinheiro, né? Você tem aqui R$1.000, né? Ignora a letra F, que eu estou escrevendo com o mouse. Você tem R$1.000 e você decide investir ele em renda fixa, né? E você vai fazer aqui, no caso, um investimento em um CDB. CDB de um banco X, exemplo, né? Esse CDB, vamos supor que já você vai pegar um CDB que ele vai ser um CDB pré-fixado, tá bom? Vai ser um CDB pré-fixado e ele vai te dar um retorno aí no período de 12 meses de 12%, né? Então esse aqui vai ser o retorno que você vai receber após o período de 12 meses. Ou então um ano, né? Seria a mesma coisa aí, basicamente. Ou um ano, beleza. Esse rendimento que você recebe, né? No caso de rentabilidade, esse retorno é o nominal, né? Ele é um retorno até que alto, né, relativamente para um investimento de renda fixa, dependendo da situação econômica, né? Se for a de agora, talvez possa estar um pouco abaixo, né? Que nós estamos com a taxa Selic a 14,25 e a questão de renda fixa está bastante interessante no nosso país. Porém, no fim desse período, esse retorno que foi prometido, né, de 12%, ele não é o retorno real, né? Ele não é em si o retorno real que você vai ter, porque a taxa de juros nominal, ela esquece de fazer uma coisinha que é bastante importante e que tem uma influência enorme sobre os retornos dos nossos rendimentos, né? Que no caso é fazer o desconto da inflação, que é descontar a inflação desse mesmo período. Então, o que é a taxa de juros real, né? A taxa de juros real é o aumento do poder de compra que o investimento traz a seu detentor. É a taxa nominal descontada da inflação. Vamos supor que você tem aqui uma linha de tempo, né? Vou fazer aqui. Você tem aqui esse período aqui, que é o ponto C. Iniciou aqui com seu aporte de... Vou colocar assim, não, fica muito feio. Vou colocar um K. Você colocou aqui o investimento, né, de R$1.000, né, no início do ano, janeiro. E aqui, né, janeiro de 2024, vou botar 24 aqui, no caso aqui seria 25, né. Você colocou e aqui você tem um tempo, né, de 12 meses. Nesse período, o seu rendimento, como é um investimento pré-fixado, né, que você escolheu, ele vai te render 12%. Só que nesse mesmo período, né, esse aqui foi seus juros. Esse aqui é o seu juros, né, anual. Só que nesse mesmo período, você teve uma inflação de 7%.
teve uma inflação de 7%. Aqui fala que a taxa de juros real ela é a taxa de juros nominal descontada a inflação. Porém, você não pode chegar e simplesmente fazer isso, né? Subtrair um pela outra. Isso aqui é errado, tá bom? Isso aqui é totalmente errado e não é dessa forma que se faz. A maneira que você vai utilizar será com essa fórmula aqui, ó. Que é a fórmula de Fischer. É a fórmula de Fischer. Esse carinha aqui que criou essa bendita fórmula aqui, que é para calcular o retorno real de um investimento descontado da inflação. E como é que funciona essa fórmula, né? Ela é basicamente aqui. A sua taxa real, né? Ela é igual, aí, parênteses, cara, aqui um feio. C1 mais a sua taxa, né, nominal. Eu vou colocar só T.N para não escrever tudo. T.N. Na parte inferior, você vai colocar aqui 1 mais inflação, que no caso aqui do Brasil vai ser o IPCA, né? IPCA, fecha parênteses, menos 1. Essa aqui é a fórmula que você vai utilizar. No nosso exemplo, foi solicitada a taxa de juros nominal, né? E ela é 12%. Só que você não vai pegar para responder essa fórmula e vai colocar aqui 1 mais 12. Também está errado. Você vai fazer o quê? Para chegar no número correto de utilizar na fórmula, você vai pegar 12, né? 12 e dividir por 100, certo? Que é para você chegar no numerador correto de ser colocado aqui, tá bom? E aqui no caso, 1 dividido por 100 vai ser um total de 0,12. Então, esse é o valor que você vai colocar aqui. Então, vou apagar aqui e já vou colocando, ó. C, nosso 1,2. Isso aqui, 1 mais 0,12. E a mesma coisa vai ser feita aqui para a parte inferior, né? Que no caso é a parte da nossa inflação. A inflação do período tinha sido de 7%, né? Você vai fazer o mesmo esqueminha, que no caso seria colocar 7, né? Você vai dividir por 100, que vai ser igual a 0,07, certo? Nesse momento agora que você já tem expresso da forma correta tanto a parte de cima da fórmula quanto a parte de baixo, você já pode começar a fazer, né, a resolução do problema. Para fazer a resolução do problema, eu vou utilizar HP12C, tá bom? Eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer. Eu vou ensinar também todo esse procedimento, tá? De você fazer isso aqui, para chegar no 0,12, utilizando HP12C, certo? Então vamos lá, vou deixar fechado aqui. Vou pegar aqui o meu emulador de HP12C, né? Beleza, a gente tivemos uma inflação de... Vou começar primeiro pela taxa de juros nominal. Taxa de juros nominal de 12. Então, no caso aqui na HP12C, primeiro sempre, né? Você limpa FCLX ou então FREG, tá? Para quem preferir o termo, não faz diferença, vai limpar do mesmo jeito. FCLX, que é o mais conhecido. Sempre limpa, né? Antes de começar um cálculo novo. Vai colocar 12, Enter, 100, divide. Ó, 0,02. Beleza. Descobrimos 0,12, né? Na verdade, aqui na nossa fórmula pede 1 mais taxa nominal, que no caso é 0,12. Então, no caso, você pode só dar o 1 mais. Pronto. Essa aqui vai ser a parte de cima. Certinho? Vamos fazer o mesmo para a parte de baixo, que no caso seria 7, Enter, 100, divide, Enter, 1 mais. Ok, então essa seria a fórmula da nossa continha, certo?
no caso aqui em cima ficaria 1,12 e aqui na parte inferior ficaria 1,07. Tendo agora esses números, agora a gente vai fazer divisão, né? No caso é 1,12, enter, 1,07, divide. Ou seja, tivemos aqui ó, a divisão da taxa de juros nominal pela taxa de juros, pela taxa da inflação. A gente teve aqui a gente chegou nessa resolução aqui, que no caso é de 1,05. Você vai pegar, né, você vai dar um enter e você vai subtrair o número 1 que foi adicionado, né? Você vai colocar aqui enter 1 menos. Você vai ficar com 0,05. O que eu faço após isso? Para chegar no nosso número em porcentagem, né? Você vai pegar esse número aqui e vai fazer uma multiplicação por 100. Você se lembra que no comecinho aqui, para chegar no 0,12, que foi a nossa taxa de juros nominal, para chegar na taxa de inflação de 0,07, a gente teve que dividir. Então, para voltar para o número cheio de novo, né, para a questão percentual, você vai só ter que multiplicar. É o caminho oposto da divisão, tá bom? Você faz uma multiplicação por 100. Então, no caso, dá um enter, 100, multiplica. Ou seja, um investimento que ele teve 12%, né, ao ano de rendimento. E nesse mesmo período aqui, né, nesse mesmo período ele teve uma inflação de 7%, né? Teve um IPCA de 7%. Se você fosse fazer aqui a subtração mesmo no 12, né, só fazendo um por outro, isso aqui já ia dar um número diferente, ela ia dar um número redondo, né? Ia dar 5. Só que você pode perceber que pela fórmula de Fischer, de realmente fazer um cálculo que não é simplesmente uma subtração, aplicando realmente a matemática financeira, você chega num número diferente, certo? É uma diferença que a princípio pode fazer pouca diferença, né? Falar 4,67 de 5% é pouca coisa, mas quando se trata de muito dinheiro, essa pequena diferença representa muita coisa. E também para pouco dinheiro também, independentemente, vai representar uma diferença, entendeu? Por mais que seja grande ou pequena. Porém, aqui você consegue chegar, com base na fórmula, você consegue chegar no valor correto, né? Você consegue chegar no valor correto, que no caso é 4,67. Se você for fazer uma prova e tiver as questões lá, né? Tá lá a questão A, supondo esse mesmo cenário aqui que eu fiz, né? Aí tá lá, a resposta A, 5%. Aí tá lá, B, 4,67. Aí vamos supor que tem uma questão C, que tá dizendo que deu 8%. E uma ABC aqui, vou colocar mais uma aqui, vou colocar uma D, dizendo que dá 4%. E você simplesmente subtrai uma pela outra aqui e vai lá todo pomposo, dizendo, deu 5%. Cara, tu errou, entendeu? Porque a questão correta é essa. Sempre que você for fazer uma prova e tiver, por exemplo, se você não tiver uma calculadora, né, para fazer cálculo e tudo mais, você vai pela aproximação. Você nunca vai no número redondo, se for caso de taxa de juros, entendeu? De descobrir qual a taxa, nunca vá no número redondo, tipo, 5%. Cara, não vai. Procura o número que é mais aproximado, entendeu? Que a chance de você acertar é basicamente quase 100%, mesmo sem a calculadora, certo? Beleza, galera, eu espero que o vídeo tenha ficado legal, que eu tenha conseguido me fazer claro nas explicações, né? Tentei deixar de uma forma mais dinâmica aqui, utilizando desenhos na tela, né? Para tentar fazer, não ser um conteúdo muito só explicativo, até porque tem cálculo, né? E, tipo, não é tão interessante ficar só falando. Mas, enfim, é isso, tá? Vou fazer mais vídeos apresentando esse tipo de conteúdo, né? Explicando sobre como utilizar HP2C, sobre como fazer cálculo de juros, de valor presente líquido, tudo mais, tá bom? Uma infinidade de conteúdos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.